Trader, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Cast Money. Eu sou o Ian Corrêa, head de plataformas aqui da Semicapital, e no nosso bate-papo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico e que a grande parte do mercado trata. Viver de day trade é possível ou é um mito que todo mundo conta para você? Mas antes de começar o nosso bate-papo, eu gostaria de lembrá-los que quinzenalmente nós temos novos episódios inéditos do Cast Money. Às quintas-feiras eles ficam disponíveis no Spotify em formato de áudio e aos domingos eles ficam disponíveis no nosso canal do YouTube em formato de vídeo. Por isso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum novo vídeo. E para o bate-papo de hoje, eu recebo aqui, na sede da Semicapital, Robert Machado, ele que é o analista CNPI aqui, responsável pela sala ao vivo também. Robert, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela participação. Prazer é todo meu, Ian. É uma honra estar aqui na sede com vocês. E esse podcast que é um sucesso. Parabéns pelo programa. E hoje tem muita coisa legal para a gente conversar. Viver de trade é possível, sim ou não? Vamos responder todas essas e muito mais perguntas como essa. Exatamente. E vamos já direto ao ponto respondendo essa pergunta. Viver de trade é possível ou é um mito? É possível, sim, viver de trade. Requer duas coisas básicas que são totalmente pessoais. Uma é estudo, depende do que você estuda. Perfeito. E depende da disciplina. Eu costumo dizer o seguinte, nós temos uma sala ao vivo que é muito efetiva, onde a gente tem batido recordes não só de operações vencedoras, mas de todo outro contexto de mídia sobre a sala, mas a disciplina é algo que não está do nosso lado. A disciplina é totalmente individual. Outra coisa que é muito importante é a questão psicológica. E eu acho que a questão psicológica tem um trato direto com a questão técnica. Então, quando você sabe o que você está procurando no gráfico, uma coisa é você estar olhando o gráfico e será que sobe, será que cai? A outra é você estar olhando para o gráfico e falando, olha, se você fizer tal coisa, eu opero. Se você não fizer, eu não opero. Então, quando você sabe o que você está procurando, você tem um conforto psicológico sabendo, olha, eu faço sempre isso, eu tenho uma estatística que me prova quanto eu sou assertivo, mas também tem o erro, tem o imponderável do gráfico. Então, o stop não te abala, a quantidade de contratos que você opera está dentro do seu planejamento, então tudo isso soma-se à capacidade de você ser um trader vencedor. Então, estudo, disciplina são as bases para o sucesso de um trade. E sim, é possível viver de trade. A gente tem vários exemplos aqui no mercado. Bacana. E quem começou hoje no day trade, é possível viver? É possível amanhã já conseguir tirar dinheiro do mercado? Não. Isso é algo que... Porque a gente vê muitas pessoas no mercado falando, poxa, viver de day trade é fácil, você só precisa ficar 5 minutos ali na frente da tela do computador, depois você pode ir para a praia, enfim. Mas isso é algo que acontece do dia para a noite? Você consegue fazer isso ou isso leva um tempo? Para explicar isso, vou pegar o exemplo de qualquer uma profissão. Em nenhuma profissão você chega pronto. Todas as profissões, né? Normalmente a pessoa é um trainee, depois ele vai ser um assistente, um analista, e ele vai progredindo na carreira. Aqui não é diferente. Ser trader é uma profissão. Perfeito. E como toda profissão, você precisa se desenvolver. Então, não acredito em toque de Midas. Não acredito que do nada você chega e amanhã eu estou milionário. Porque, afinal de contas, toda profissão ela tem como página principal a paixão pelo aquilo que se faz. E a página de fundo é, poxa, eu quero ser bem remunerado com aquilo que eu faço. Então, você está falando de grana. Toda profissão tem a paixão e tem a grana. Aqui, a grana está dentro da sua paixão. Então, por que logo aqui seria diferente? Então, eu não acredito nesse milagre, nesse toque de Midas. Eu acredito em estudo de qualidade e disciplina. Não acreditem, vocês que não estão nos assistindo, de que eu vou fazer um setup mágico e esse setup mágico resolverá toda a minha vida. Eu não tenho experiência positivas com isso. E quem está começando, né? Você falou da parte de estudo. Por onde que a pessoa pode começar, né? É procurar um especialista de mercado, é começar por livros, é começar por plataforma, por tela, enfim. Por onde? Qual dá o primeiro passo? Qual é esse primeiro passo?
Então, eu acho que existe vários perfis, né, desse novo profissional que vai chegar no mercado. Nós estamos falando do profissional iniciante. Tem gente que vai aprender com a parte da literatura, né? Então, os livros para ele será extremamente importante. Tem outros que vai precisar de um treinamento mais presencial. Tem outros que vão trabalhar bem com assistindo vídeos. Mas a dica que eu vou dar para todo mundo é a seguinte: independente da forma, do caminho que você vai escolher, pensa numa coisa que existe muito antes do mercado financeiro. O mercado financeiro, ele se apropriou das relações humanas. É compra e venda, é oferta e demanda, é preço. Se não tiver no preço, não fecha negócio. Então, em vez da gente procurar entender todo aquele arcabouço técnico que existe, como indicadores e médias e tudo mais, pense no preço. O mercado financeiro se apropriou das relações humanas e muito antes do mercado financeiro existir, já se fazia negócio. E o negócio só chega, a sua conclusão só é fechado quando tem compradores e vendedores no mesmo preço. Perfeito. E falando também, né, de iniciantes, né, quem está começando no mercado e quer ter o day trade como uma profissão, existe um perfil específico, né? Poxa, quem é de exatas, por exemplo, tem mais facilidade do que quem é de humanas, quem é de uma área já voltada para o mercado financeiro, como economia, enfim, isso auxilia mais do que talvez quem é de engenharia. Tem algum tipo de perfil ou qualquer pessoa pode fazer do day trade uma profissão? Não, qualquer pessoa pode fazer sim do day trade uma profissão. Sinceramente, não conheço na minha trajetória um perfil que fala assim: olha, quem veio de exatas costuma se dar mais bem do que quem veio de relações humanas. Eu não conheço exatamente esse dado que possa comprovar isso. O que eu acredito é o seguinte: você que está nos assistindo, você quer começar como day trade, acompanha bons profissionais. Simplifique a sua vida. Não tente fazer a mais difícil das operações. Assim como na sua profissão que você tem hoje, ou se você é um jovem vai começar numa carreira profissional, pensa nos exemplos mais simples. Você não aprendeu a andar de bicicleta na maior bicicleta do mundo. Você aprendeu naquela bicicleta menorzinha, com rodinha. Não acelere os processos. Isso é uma profissão. Você precisa se desenvolver nela. A gente, aqui na CM, tem uma sala ao vivo, onde eu e o Laje trabalhamos, que ajuda demais você iniciante. Então, esse convite ele vai ser sempre eterno, porque a paixão de ensinar mora em mim, mora no Laje, que é meu parceiro nessa jornada de sala, e é sim um excelente lugar para você começar. Não tem perfil, Ian. Eu conheço gente que era professor de inglês e hoje são traders de baita qualidade técnica. Talvez o que ele apropriou da sua experiência é que para ser um professor, ainda que de línguas, precisa de disciplina e ele se desenvolveu através da disciplina. Eu conheço gente que veio da área militar, por exemplo, e também conseguiu virar um grande trader. Não vejo um perfil determinante, sabe? Não tem um genoma que explique o melhor trade do mundo. Legal. E você comentou da sala ao vivo, né? Do seu trabalho ali junto com o Laje, principalmente de cunho educacional, né? Junto dos espectadores da própria sala ao vivo. E falando um pouco da certificação do próprio CNPI, né, existe um papel fundamental de um CNPI nesse processo de formação ou não? Você vê isso como um ponto interessante para quem está acompanhando ali um profissional de mercado, ele ser CNPI ou não, enfim, isso traz mais credibilidade, porque a gente sabe que o CNPI, minimamente, né, para tirar o CNPI, você precisa ter alguns pré-requisitos, precisa passar numa prova, né, precisa ter a aptidão ali dos seus conhecimentos. Então isso ajuda bastante quem traz uma segurança maior para quem está começando? Sem dúvida nenhuma, assim, vou de novo pegar exemplos de outras áreas, né, eu acho que fica mais próximo do entendimento das pessoas. Você prefere ir num médico que é extremamente
bem formado ou ir no achista. O que é o achista? O cara vai lá e toma aquele remedinho tal. Mas quando você escuta um médico falando, você naturalmente sabe, poxa, esse cara é um médico, esse cara sabe do assunto, ele sabe do que está falando. E tem uma característica muito pessoal, assim, a nossa profissão de analista, né, CNPI, você precisa passar pelo menos por 2 provas. Né? Uma prova de conteúdo brasileiro, onde a gente vai falar sobre como é o sistema financeiro nacional, e a outra, a de cunho técnico. Se você não passar em uma das duas, você não chega a ser o analista CNPI. E olha, o grau de dificuldade de passar nessa prova é muito grande, assim. Eu conheço muita gente que não passa na primeira tentativa, na segunda tentativa. Eu brinco que eu digo que é uma das vaidades que eu tenho, é conseguir passar pelas 2 provas sem perder nenhuma. Mas eu falo, gente, a minha motivação era não ter grana para pagar a segunda. Então, assim, eu não tinha grana para pagar a segunda, eu precisava passar na primeira. Então, escolha bons profissionais. Não quer dizer que todo analista CNPI é um baita analista que vai fazer o melhor trabalho do mundo. Mas se você escolher alguém, escolha alguém que estudou aquela profissão. Você não vai levar o seu carro, que está com problema de mecânica, para um cardiologista. E nem vai levar o seu coração Uma oficina mecânica. Então, eu acho que isso é muito importante você ter bons profissionais. Bons mentores, assim, na vida, né? Se a gente for pegar até no passado, tem os conselheiros dos reis. Eles são os mentores, o cara com quem ele troca. Você vê, na política tem os ministros. São gente que você troca a experiência. Então, você ser bem assessorado abrevia muito o caminho. Legal. Abrevia muito. E essa parte de trocas, né, como você comentou, isso é importante para o trader também, ele ter esse contato com outros traders, entender que às vezes a dificuldade que ele está tendo ali naquele momento pode ser de outro, ou não, de fato o trader é uma profissão solitária, né, porque muitas vezes o day trader ele está ali na casa dele, sozinho, em frente ao computador, então esse contato com outros traders, né, e ver outras visões de mercado, isso ajuda também ou não? O ideal é você estudar, você ter o seu operacional e seguir aquilo que você está fazendo. Cara, eu acho que a troca em todas as áreas, ela é muito importante, assim. Você vai ver que aquilo que você está achando que é você, não, poxa, isso aqui não é para mim. Na verdade, não é com você. É uma coisa, às vezes, que é circunstancial, está acontecendo com todo mundo. Então, é importante você ter trocas. É importante você se associar a boas equipes, a boas salas, a bons mentores. Abrevia teu caminho, sabe? Assim, você vai perceber que, poxa, se eu te der um calhamaço de livro e um livro técnico, não é um gibi, né? Que você lê e, poxa, vai saboreando com as histórias. Você tem que ler, estudar, testar e falar, cara, isso aqui faz sentido para mim. Porque às vezes o que faz sentido pro Ian não faz pro Robert. Perfeito. Por exemplo, de novo, você tá aqui, meu amigo Laje. O Laje é um cara que opera com uma dezena de indicadores e ele é um craque fazendo o que faz. Aquilo para mim não funciona. Mas não funciona para mim. Sim. Não quer dizer que não funciona para ninguém. Então, você tem, por exemplo, aqui na sala de novo, essa condição que é especial. Você tem 2 pessoas que são extremamente competentes no que fazem, com visões diferentes. Então, quando você vem para um ambiente desse, inevitavelmente, você vai se identificar com um dos dois. Então, a profissão do trader ela é uma profissão muito solitária. A maioria das vezes o cara está num quarto com um computador e, poxa, um programa aberto. E aquilo ali ele quer fazer da vida dele aquilo ali. Eu né, nesses anos como professor, eu percebo que muitas pessoas sentem muita falta desse acolhimento. Porque é difícil, né? Às vezes você não tem com quem conversar. Você não tem na rua, não tem na sua família, não tem no seu cotidiano alguém para conversar. Poxa, tá vendo o que tá acontecendo com o Ibó? Você não tem, o cara fala, pô, esse papo... Você acaba virando ovelha negra da família, né? Você lá é chata do mercado. Lá vem o Robert falar com esse negócio de novo. Pô, ninguém... E a gente tem um mito, né? Um pouco de mito na nossa sociedade que falar de dinheiro é um negócio que... Um tabu ainda. É um tabu, né, cara? Então, você ter pessoas ao seu lado, independente da profissão, vai abreviar teu caminho, vai fazer com que você saia um profissional melhor. Vai requerer de você bons filtros também. Nem tudo que você ouve é aquilo que realmente é. Mas, poxa, isso faz parte da caminhada, sabe? Faz parte da caminhada, da sua evolução. Eu acho que é importante, sim.
Bacana. E você comentou agora, né, do mito, né, do tabu ali de falar sobre dinheiro ainda em 2025. Você ali na sala e em toda a sua trajetória, você também já deve ter ouvido vários mitos sobre o mercado, né? Normalmente, quais os mitos mais comuns que você costuma ouvir do pessoal? O primeiro é o que fazer day trade é fácil, dá para ficar rico da noite pro dia. Só fazer o day trade com o celular que você fica milionário amanhã, você compra o seu coração, essas coisas que assim, não faz sentido nenhum para quem quer ser profissional, assim. Você vê que desde o início eu venho batendo na palavra que é uma profissão. Se a pessoa vem para cá e quer fazer da bolsa o seu PlayStation de adulto, vai quebrar, vai se machucar muito, machuca muito psicologicamente, machuca às vezes relações familiares. Assim, algumas coisas de mito, quer ver um mito esse eu explico bem, né? A teoria é a seguinte: voltou só para pegar meu stop. O mercado sabe onde está meu stop, não sabe. Não sabe. Todo mundo que está nos vendo aqui, eu vou fazer uma provocação. Pega o candle do mini índice dos 1 minuto da última sexta-feira às 18 horas. Aquele candle, você vai ver de qualquer semana, tem o mesmo comportamento. Tem mais de 1.300 contratos negociados. Naquele candle de uma sexta-feira, quer dizer, finalzinho de todo o pregão da semana. 48 do segundo tempo. 48 do segundo tempo, você vai botar seu mousezinho ali em cima, você vai ver quantos contratos foram negociados. 1.000 e tantos contratos. Você acha mesmo que o mercado está preocupado com seus 50 contratos, seus 30 contratos, seus 100 contratos? E às vezes o cara opera com 2 contratos. Você acha mesmo que o mercado está preocupado com seus 2 contratos? Me sou até meio prepotente. Uhum. Sabe, porque eu sou tão importante que ele precisa vir buscar o meu contrato. Isso é baita de um mito, baita de um mito. Aí, para fortalecer o mito, vê a história do... Não, mas e o RLP? Outro mito, o RLP não é contra você. A gente está aqui na CM hoje, estamos nesse momento de embate, guerra tarifária, a gente precisou subir a margem de garantia nesse período. Para quê? Se a gente quisesse ganhar grana, era só deixar aquela margenzinha quebradinha, lá você vê volatilidade no topo, o cara ia ser estopado muito mais rápido. Então, isso é um mito que precisa ser desconstruído. Então, entre tantos outros, assim, ser fácil, às vezes eu encontro pessoas, não, cara, eu não quero aprender nada, não, só quero largar meu dinheiro. Eu falo, cara, mas qual profissão na vida que você gostaria de estudar? Porque assim, vou fazer 45 anos, até hoje eu não conheci nenhuma profissão, nem que eu tenha trabalhado nela, ou nem tenha conhecido o profissional de outra área, que foi bem sucedido fazendo aquilo que faz, sem estudar. Porque que aqui, justamente, onde a matéria-prima é o capital, você não vai precisar estudar. Chega a ser um pouco contraditório para mim é até agressivo. Eu falo, cara, não se iluda. E eu converso bastante com as pessoas e falo, a frase da minha vida no mercado financeiro foi, falando comigo, né, de frente para o espelho, jura que você vai disputar centavos com as mentes mais brilhantes do mundo, porque as mentes mais brilhantes do mundo estão no mercado financeiro, sem estudar? Sério mesmo? Isso foi uma frase que me chocou bastante e que me despertou para isso. Assim, eu falei, cara, não, então se eu quero isso aqui como profissão, não tem mais volta. Você vai morrer estudando. Legal, bacana. E Robert, você falou ali, né, sobre os mitos e algumas falácias, né, sobre o mercado financeiro. Existe também muitos mitos sobre plataformas, né? Existe a plataforma ideal, a melhor plataforma, a plataforma A é melhor do que a plataforma B. Acredito que na sua jornada, né, você já teve a oportunidade de trabalhar com diversas plataformas. Sim. Em diversos momentos, né? Desde lá de trás, quando você tinha 1 ou 2 plataformas só disponíveis no mercado, né? E hoje você tem várias dezenas de possibilidades. A plataforma, ela influencia o trade do cliente ou não? Ela é só um meio para o cliente chegar ali no fim, que é a operação. Olha, assim como um piloto de Fórmula 1, de qualidade, se o cara é bom, se você der um carro ruim, ele não vai ganhar. Se você
pegar um carro muito bom e dar na mão do Robert, que não é piloto de Fórmula 1, eu também não vou ganhar. Então, assim, existe é importante você ter boas ferramentas, né? E a gente, graças a Deus, hoje o mercado oferece boas ferramentas. Então, por exemplo, se a gente for falar só de Nelogica, você tem alguns perfis de plataforma e todas elas são muito boas. Todas elas. Eu já opero com a Nelogica há anos e anos e anos. Então, já passei por todas as fases até chegar na última e mais moderna, por exemplo, que é a Profit Ultra. Eu acho que é importante o cliente, o aluno, o trader ter uma boa plataforma. E hoje, cara, tá muito acessível, né? Pro cara que quer estudar, você tem um Profit One que ali, poxa, é zero, você não gasta nada, você tem uma plataforma sólida que tem toda a robustez de ter, por exemplo, a Nelogica por trás. Agora, o cara que é extremamente avançado, que usa módulos de estratégias, você também tem a plataforma específica. Eu acho necessário que você tenha uma boa plataforma. Não é a plataforma que vai te fazer ser o melhor ou o pior trader. Mas ter uma boa plataforma eu acho que é pré-requisito. Bacana. E Robert, pensando no desenvolvimento, né? A gente falou muito para quem está começando. E quem já opera no mercado, né, já iniciou, já deu o primeiro passo, já fez as primeiras negociações, já começou a estudar, já começou a criar o próprio operacional. Quais são os próximos passos na evolução de um trader? Então ele começa estudando, no começo é muito importante o tempo de tela, eu acho, né, para você começar a se acostumar ali com o mercado, entender os movimentos. E para quem já passou dessa etapa, já tem algum certo tempo de tela, ou, né, até refazendo um pouco a pergunta, como que ele passa de um iniciante para um intermediário, ou de um intermediário para um trader experiente? Tem algum tipo de marco, ou acaba sendo a própria evolução e o próprio sentimento do trader, vamos dizer assim? Tem uma coisa que é primordial, né? Quando você acumula lucro. Quando você está lucrativo, você está evoluindo. Agora, eu acho que tem um refino. Eu acho que você não vai ganhar dinheiro de qualquer jeito, mas existem momentos que você pode falar, caramba. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo. Tem gente que fala assim, nossa, eu comecei com um loss grande, mas consegui virar esse loss. E hoje, agora eu estou super positivo. Poxa, eu comecei a minha semana bem mal e agora eu virei e estou positivo. Beleza, se você for olhar pelo lucro, esse cara está positivo, isso é muito bom. Mas qual é a força que ele teve que fazer para chegar nesse lucro? Então, o processo, sabe? Esse processo pode ser sempre melhorado. E muitas das vezes vai requerer de você que está começando ou de você que está há anos, mas não tem consistência, um trabalho de aumento de consciência. Eu costumo dizer isso, eu falo bastante isso na sala. Em qualquer área da sua vida, se você não aumentar a sua consciência sobre aquele assunto, você não melhora. E às vezes, e não é necessariamente ter lucro, porque como eu estou te falando, às vezes o cara começa afobado e tal, e fica negativo e depois ele consegue virar, mas ele precisa sempre começar sofrendo, sabe? Então, o que eu começo fazendo no meu dia que eu estou fazendo errado? Olha a busca pela maior consciência. Então, assim, estar positivo é um parâmetro. Olha, eu estou começando a acumular capital. Poxa, eu comecei lá com 1.000, agora eu tenho 1.200 e depois eu tenho 2.000. Falou, opa, eu estou evoluindo. Agora eu preciso melhorar a qualidade desse trade. Então, às vezes a qualidade do trade está na ansiedade. Às vezes tem gente que começa de manhã com aquela empolgação tão grande que ele começa a fazer a besteirada. Aí ele fala, não vou mais operar de manhã. Mas quando ele começa a operar à tarde, ele faz a mesma coisa, porque não é o horário, é o começar. Então, por exemplo, para você que nos assiste, se você é um desses perfis, o que eu vou dizer para você? Controle-se. Mas falar é fácil, me dá um exemplo prático. Abre o gráfico, assista sem clicar. Vamos sentar na mão, né? Senta Por na mão quê? e opera. Porque talvez isso seja o determinante para você dar o próximo passo. Você
Olha o que eu estou construindo aqui. Nós estamos conjecturando um cara que começa mal e depois consegue virar. Tu imagina se esse cara não precisasse começar mal. Imagina se ele já começasse bem. Olha Só quanto ele aumentar. já ia ele já ia avançar. Exato. E às vezes é uma questão psicológica da ansiedade, da angústia. Poxa, a gente está na sala ao vivo e eu falo sempre isso. Se o cara opera ao vivo, respeite esse cara. Porque é muito complicado. Por que é complicado? Você está ali. Eu não respondo só por mim. Eu respondo pelas pessoas que estão me seguindo. Eu me sinto responsável por elas. Então, às vezes, preço pode ser do mini índice, do dólar, do bit, a gente opera bem pra caramba bit também. Pô, tá subindo, você não vai fazer nada. Tecnicamente, ele não atendeu o meu critério. No fundo, eu tô louco pra clicar. Só que a experiência de vida me fez perceber que pular no trem, com o trem andando, não dá certo. E o aumento da consciência que eu sou responsável pelaquela audiência, pelas pessoas que me assistem, pelos meus alunos, me faz bem de falar, não, eu espero. Essa semana, com essa turbulhão, foi exatamente assim, o dólar subiu. Professor, você não vai comprar? Cara, ele não está atendendo meus critérios técnicos. Chegou um dado momento, ele fez o que eu queria, tá gravado, se não me engano foi ontem isso, ou segunda, e nós estamos na quarta, dia 9, só para pontuar, né? Só para pontuar na quarta, dia 9. Então, quando ele fez, eu falei, se agora sim, se ele fizer isso, eu vou comprar e meu alvo está nos 6.000 pontos. E o bacana da sala ao vivo, e que você comentou da consciência, é exatamente isso, né? Você, muitas vezes, canta ali qual é o teu critério operacional para fazer. Então, olha, se ele fizer esse padrão gráfico e ele atingir esse nível de preço, eu vou vender. Então, quando ele, depois de um certo tempo, ele atinge isso, aí você vai lá, coloca a venda. Então, isso é importante para quem está acompanhando a sala ao vivo, que mostra de fato essa consciência, né? Você entender qual que é o teu operacional, o que você espera de sinais de confirmação, para daí você fazer a operação. Porque muitas vezes, como você falou, né, existe aquela ansiedade. Então, não terminou o candle ainda para fazer a validação de algum ponto, o cliente já está lá clicando, já está comprando, já está vendendo, e muitas vezes no decorrer ali do período, né, até o candle fechar, muda completamente o mercado, e aí acontece aquele mito que você falou, né, o mercado vai lá e busca especificamente a minha ordem de stop que eu coloquei ali, né. Ian, eu cheguei aqui, a gente falou sobre saber o que eu estou buscando no gráfico. É sobre isso. É exatamente sobre isso. Olha, ele subia, mas ele não fez aquilo que eu queria. Se ele não fez, eu não faço. Sabe? Então, isso traz, primeiro, ter um estudo que me diz, olha, quando você faz isso aqui, você é vencedor. Quando você não faz, você é perdedor. Então, você já precisa aumentar sua consciência e falar, caraca, então eu não vou fazer mais isso. Ponto. Se eu sei que isso aqui dá errado, eu não posso mais fazer isso. Outra coisa é, quem manda em quem? É o Kendall que manda em você ou você que manda nele? Por quê? Porque se ele está subindo, mesmo que não cumpra os padrões técnicos que você quer, você se joga dentro do trade. Então você tá sendo operado, você não está operando. E normalmente, quem está deitado na cama é o operado, né? E esse é o que está precisando de ajuda. Não é o caso. Então, assim, você precisa saber o que você quer. Esta profissão, ela é uma profissão muito especial, porque ela mexe com o seu psicológico, ela mexe com o seu sonho. Eu falo para as pessoas aqui o meu maior respeito a vocês não é pelo dinheiro, porque é tempo de vida para você construir esse dinheiro. Então, ter esse operacional, ter o estudo, saber o que você busca, ter um controle emocional e ter a disciplina. Não fez o que eu quero, vai sem mim. Não é fácil, te juro, não é fácil. Mas ou você vai fazer isso para se tornar um trader profissional vencedor, ou você vai ter vida curta no mercado, pode acreditar. E é importante você colocar esse ponto, né? Porque não só os conhecimentos técnicos fazem a diferença na hora do trade, né? Você já falou diversas vezes aqui, e vários outros entrevistados também comentam muito esse ponto, e apesar de poder parecer repetitivo, né, muitas pessoas ainda têm dificuldade de controlar o emocional.
Sim. né? Quando você vai operar, Robert, você tem algum tipo de fluxo que você segue? Você tem algum, vamos dizer assim, operacional emocional para operar ou não? Ou isso é de você mesmo, enfim. Assim, a maioria das vezes, assim, eu acordo, faço a live de manhã, já me preparando para o mercado. Então aquilo ali já me dá um norte. Não dá viés, é norte, é diferente. Uhum. O mercado está caindo no mundo inteiro, então eu só vou procurar por venda. Não, isso aí é viés, isso aí você está errado. Ele me dá um norte, poxa, está caindo, vamos procurar os suportes que ele pode parar de cair. Já é uma visão técnica sobre Uhum. a informação. A outra é, não alavanque muito. O que é alavancar muito? Poxa, o cara bota R$ 1.000 na conta e quer operar 50 contratos. Não faz sentido, sabe por quê? Porque qualquer oscilação contra, ele já tá, meu amigo, desesperado. Então você perdeu o racional. Então, assim, minha preparação para o mercado vem eu tento, de todas as formas, tirar o viés. É do ser humano ter viés, mas a gente tem que ter um treinamento para tirar o viés. Segundo, saber o que eu vou buscar. Olha, se você vier aqui e fizer tal coisa, eu vou fazer. Outra coisa, que aí é muito importante para os iniciantes. Você, nesta profissão, é estagiário. Aceite que estagiário em profissão nenhuma faz grandes operações. Vou contratar um estagiário para vir aqui para a CM para trabalhar no audiovisual. O dia que for a entrevista com o presidente da empresa, não vai ser ele que vai coordenar o audiovisual da empresa. Se a gente traz o ministro da Economia para vir aqui falar, é em todas as profissões. Então, não alavanque. Aceite que você é um estagiário nessa profissão, que é profissão. Ou então, você vem para brincar de cassino, sei lá, brincar com gráfico. E aí você vai ter vida curta. Prepare-se para o mercado, estude acima de tudo o preço. Simplifique o seu racional. Simplifique. A gente tem muitas aulas aqui no CM Skills que ajuda demais sobre isso. Fez tal coisa, você antes de entrar na operação, você já sabe, se tudo der errado, quanto que ela te custa. Então você não tem por que ter medo. Por exemplo, vou dar o exemplo do mini índice. Eu todos os dias na sala opero com 2 contratos. Se tudo der errado, a gente vai perder R$ 33. 32 para o mercado e mais R$ 1 de taxa da B3. Então, eu já sei que se tudo der errado, eu perco R$ 33. Então, eu preciso ter medo? Poxa, eu entendo que existe vários perfis econômicos chegando na bolsa, mas eu sou muito sincero em dizer, se R$ 33 for um stop muito grande para você, talvez não seja neste momento o melhor momento de você estar na bolsa. Porque, sinceramente, eu conheço poucos stops mais baratos do que esse. Assim, calculados com um cunho científico para desenvolver essa ordem. Então, se você já sabe que se tudo der errado for R$ 33, esse é um antídoto ao mão de alface, né? Um dos ditos do governo. Então, assim, a gente trabalha com 2 lotes. Eu quero que o cara pegue uma parcial pequenininha e o segundo lote, a gente vai surfar esse trade. Por exemplo, esse trade do dólar foi 36 pontos de dólar que a gente pegou. A primeira parcial foi 2 pontos. Pô, caramba, de 2 para 35, para 36 é muito. Sim, o restante é condução. Só que quando você tem uma parcial, você garante que você já não perde mais. E tem muitas pessoas que lidam mal com a questão da perda, né? E eu fui um desses caras quando comecei. Primeiro que eu não tinha grana. Segundo, não tinha uma relação boa com o dinheiro. Eu tive que me desenvolver ao longo da vida. Então, essa ordem U, com esse jeito, Robert, de operar, ele pensou no Robert, que é um perfil de muitos que estão nos assistindo hoje. Então, prepare-se para o mercado, saiba quando, se der tudo errado, quanto você perde. Olha de novo essa chamada para consciência, né? Eu tenho convicção que quanto mais consciente você for sobre os assuntos, você vai ser uma pessoa melhor em todos eles. Já sabe quanto custa seu stop, espera
uma boa entrada. Não faça isso um jogo, porque você está numa profissão. E essa profissão é muito gostosa, posso dizer para todos eles. E até nessa preparação da operação também, você acha que é importante ele entender, né, o comportamento do mercado para também pesar o tamanho da mão? Então, em momentos de volatilidade, você opera menor, porque, né, o mercado está mais volátil, então a sua chance de ser estopado, por exemplo, ou ficar próximo ali do seu limite de prejuízo no dia é maior. O mercado um pouco lateral, ele poder aumentar um pouco mais a mão, porque como não é tão volátil, então ele precisa de uma quantidade maior de contratos para conseguir um resultado melhor. Isso também facilita o dia a dia ou não? Eu acho que isso complica, né? Segue o operacional. Eu acho que isso de fato complica, porque assim, no momento que estamos vivendo, está posto a volatilidade é a palavra do momento. Então você fala, muito fácil, então eu pego aquele meu racional para volatilidade e trago para cá. Mas muitas das vezes a volatilidade acontece no meio do dia. Quando você for ver, ela já aconteceu, você já está dentro da operação. Eu gosto de simplificar as coisas. Então, se na hora, hoje eu não estou legal, não opera. Pô, se está muita volatilidade, eu não sei se bateu dúvida, é não. Faça isso que você vai simplificar o seu dia. Agora, a questão da quantidade de lotes. A quantidade de lotes você deve progredir para aumentar a quantidade de lotes. Eu estou perdendo, vou operar maior. Caramba, se você faz bobagem com um, se fazer bobagem com 100, dói mais do que com um, pô. Exato. Agora não, pô, eu tô operando com 2 contratos aqui e, poxa, tô sendo lucrativo. Poxa, eu posso operar com 3. Pô, eu tô operando com 3 e tô sendo lucrativo. Eu posso operar com 4. E existe uma coisa também, né? Às vezes a gente bate num teto, sabe? Opero bem pra caramba, mas passei de 100 contratos, começa a dar suador na mão. Isso é normal. Isso é normal. Então, vai forçar pra quê? Pô, quando você chegou ali, eu operava 80 contratos e era tranquilo. Falta pros 80, pô. Você não tá aqui competindo com seu coleguinha do lado, Exato. quem bate mais ou menos contratos. Você tá ali desenvolvendo a sua profissão e buscando ser cada vez mais lucrativo. Eu acho que esse entendimento é muito importante. E eu vou dizer para vocês como é que isso aconteceu na minha cabeça. Isso aconteceu nas corridas de rua, pô. Quando eu tava lá super acima do peso, e eu falei, poxa, eu vou começar a praticar corrida de rua. Eu descobri que, na verdade, eu não estava competindo com nenhum deles. Era com você mesmo. Era sempre comigo. Sempre por tentar correr mais longe, mais rápido, melhorar a eficiência da técnica. Isso me assemelha muito ao que acontece aqui no nosso dia a dia de trade. Você não está competindo com o Robert, sabe? Eu posso eu e você entrar na mesma operação, um comprando, outro vendendo, e os dois terem ganho. Tu fala, como? Depende da estratégia que cada um vai ter. Depende. Seu alvo pode ser muito maior que o meu pode ser muito menor. O seu stop pode ser muito maior que o meu pode ser muito menor. Então, isso tudo depende. Entenda isso, assim. Eu só aconselho o aumento de mão a partir do momento que você é mais lucrativo. Bom, muito bacana, Robert. A gente está chegando agora ao final do nosso bate-papo. E como de praxe, a gente sempre deixa o espaço aqui para quem está sendo entrevistado, deixar algum conselho, deixar alguma orientação, principalmente para quem está iniciante, ou também se quiser deixar para alguém que já está mais intermediário ou avançado. Então, assim, Robert, o que você deixa de recado para quem de fato quer fazer do day trade uma profissão? Bem, vou falar não só para os iniciantes. Primeiro de tudo, aumente a sua consciência, saiba que isso aqui é profissão. O day trade, ele é uma parte super importante no mercado financeiro. Ele não é a única. Então, você, por exemplo, eu mesmo faço long short, eu faço recomendações de ações, e tudo isso vem de um desenvolvimento profissional. Tenha consciência que você está vindo para o mercado mais competitivo do mundo. Você não vai vencer as mentes mais brilhantes do mundo sem estudar. Estude. E a minha dica, estude preço. Entenda que você tem uma carreira pela frente para se desenvolver. Conte com a gente. Temos a nossa sala todos os dias
E aí você vai ser muito bem assessorado e conte com o time da CM Capital. Aqui eu faço um compromisso com você. Se você vier com o desejo de estudar, você vai evoluir nessa profissão. Eu me ponho ao compromisso de te acompanhar nessa evolução. Show de bola. Robert, então muito obrigado por esse bate-papo aqui com a gente. Acho que foi muito esclarecedor. A gente abordou assuntos aqui não só para iniciantes, mas para quem já iniciou essa jornada no day trade. E esse ponto que você comentou de transformar, né, o day trade em uma profissão, eu acho que pode ajudar muita gente a evoluir cada vez mais nesse mercado. E pessoal, lembrando aqui, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para ficar por dentro do próximo episódio do Cast Money. Até a próxima!